Eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo, eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele pra trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei pra ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele pra perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. Eu não tive pai presente e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui. Fui lá, liguei pra mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez, até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e enfim. Então assim, gente, eu tô me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu tô sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisar, se ele quiser pedir ajuda pro pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar. Essa história é bastante polêmica, né? Por quê? Nenhum pai, nenhuma mãe, gente, quer colocar o filho para fora de casa. Mas só que as drogas, muitas vezes, levam a essa decisão. Por questões de segurança da família, por às vezes não ter mais recursos para ajudar. Esse é o nosso assunto de agora aqui no Fala Espírito Santo. E eu convido você a participar com a gente, você que já viveu ou vive esse drama, o que você tem feito, o que você tem enfrentado para ajudar de repente o seu esposo, o seu filho, como é que está essa realidade? Manda pra gente, aqui no nosso estúdio eu recebo Natália Gurgel, ela é psiquiatra, vai ajudar a gente nesse debate tão importante. Obrigada, doutora Natália, pela sua presença, boa tarde, viu? Boa tarde, eu que agradeço. E a gente também recebe aqui a dona Magnólia, gente, ela vai contar pra gente o que ela tem vivido. Você também chegou a ter uma decisão parecida com a do cantor latino? Sim. O que aconteceu? Meu filho, há muitos anos, teve idas e voltas, né? Que ele fica na Bahia, vinha para cá, ficava na Bahia, vinha para cá. Mas sempre usando droga, pouco, escondido. Depois começou a usar muita droga. Eu conversando, dando conselho. Fiz de tudo para ajudar. Mas... De tudo o que, dona Magnólia? O que a senhora chegou a fazer para chegar e falar assim, não, tentei de tudo, mas eu preciso tomar essa decisão? Primeiramente, antes de ter que tirá-lo de dentro de casa, né, ele já estava além do limite, já não queria mais tomar banho, não queria cortar o cabelo. Era só rua e casa, assim, indo e vindo, né? Eu fui no Ministério Público para ver o que eu podia fazer. Eles falaram comigo que eu teria que levar ele no posto de saúde, na unidade de saúde, para fazer um exame e para passar pela psicóloga. Ele não quis, porque eu não podia pegar ele obrigado, né, para levar. Marquei para levar ele em 2 lugares que eu descobri que faz tratamento para dependente químico. Ele não foi, eu não vou. Eu vou para a rua, mas não vou. Ele sempre recusou sua ajuda? Sempre recusou. E no fim de tudo, ele começou a me roubar, né? Pegar as coisas em casa, escondido. Aí mas meu marido começou a me desconfiar, conversava com ele falava que não. Mas só tinha gente em casa, né? Então, falei, não tem jeito. O único jeito é tirar de dentro de casa. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, então, como é que foi tomar essa decisão. E... querendo ou não, é o seu filho, né? Como é que fica o coração de mãe diante dessa atitude? Porque, às vezes, é o que a gente disse, por questões de segurança.
Chega num ponto, doutora Natália, igual o Latino estava contando, situações de agressões. De que maneira que a droga age no nosso cérebro, né? na personalidade da pessoa, a ponto de deixá-lo agressivo? São vários tipos de drogas, né? Mas, em geral, são substâncias que potencializam, às vezes, uma irritabilidade. Ela age ali no sistema que deixa a pessoa mais irritada. E, muitas vezes, isso faz com que esse indivíduo ele parta para a agressividade. Um outro fato que acontece muito comumente é que esses indivíduos podem entrar em algum episódio de abstinência. E nesse episódio de abstinência também pode ocorrer situações de irritabilidade, de agressividade, de perda ali do controle. Então, isso vai de acordo com a substância que a pessoa está utilizando, mas, em geral, é essa atuação aí no sistema nervoso que faz com que esse indivíduo ele perca ali a sua capacidade de se determinar. Né? Às vezes ele tem até a consciência do que ele está fazendo é errado, mas às vezes ele não consegue se conter ali diante dessa situação. E muitas vezes só se dá conta do que fez quando passa o efeito dessa substância. Eu achei interessante na fala da dona Magnólia que no início ele usava pouco, não é isso? Parecia que ele tinha um controle da situação. Sim. E teve algumas vezes que eu falava com ele, vamos, meu filho, eu vou te levar, pelo menos para você conhecer, ver como vivem as outras pessoas, né, que estão em tratamento. Se você quiser ficar, você fica, eu não vou te obrigar a ficar. Ele falava assim, não vou, eu me controlo. Eu vou sair, eu entrei sozinho, eu vou sair sozinho. Você não consegue sair sozinho. É assim que acontece, porque muitas das situações a gente escuta relatos de pessoas que falam assim, não, é só de vez em quando, é só como hobby, é só aqui ou ali numa situação de semana. A tendência é cada vez mais aumentar a frequência desse consumo, cada vez mais aumentar a quantidade também. Exato. Dentro da dependência química, a gente tem uma situação que se chama tolerância. O nosso organismo ele vai ficando tolerante àquela substância de forma que cada vez mais eu preciso aumentar a quantidade e, às vezes, a frequência de uso para eu ter o mesmo resultado, o mesmo efeito daquela substância no meu organismo. E é justamente esse o mecanismo da dependência. E é por isso que muitas pessoas acabam, às vezes, no final dessa doença, usando quantidades exorbitantes, né? Tem pacientes meus, por exemplo, que usavam cocaína de 1 em 1 hora. No trabalho, de 1 em 1 hora, tinha que fazer uso dessa substância. Então, é algo que preocupa demais e é sempre esse o mecanismo. Começa de uma forma e, quando a gente está tratando a dependência química, a gente faz todo esse rastreio do histórico. Quando você começou a utilizar? Qual a quantidade que você começou a utilizar? O que você está utilizando hoje? A gente vai fazendo todo esse histórico da dependência. E é muito importante ressaltar, Roberta, que muitos dos pacientes que fazem uso de substância, eles têm, às vezes, outras comorbidades, que, inclusive, contribuíram para eles utilizarem a substância. Então, às vezes, é um paciente deprimido que usou cocaína porque a cocaína tem um princípio estimulante, que dá uma euforia. Às vezes, é um paciente que tem uma ansiedade muito severa que começa a utilizar a maconha como um calmante para ajudar a dormir. Então, às vezes, nesse uso, entre aspas, terapêutico que as pessoas acabam fazendo, é que eles vão se descontrolando e acabam ali chegando a um nível de dependência. E, com relação à bebida alcoólica, muita gente utiliza de forma social, mas principalmente para desinibir, né, ali num grupo de amigos, para ficar mais desinibido. Então, muitas vezes a dependência ela começa num uso recreativo, ela começa num uso ali, muitas vezes impessoal, num uso ali que a pessoa controla, mas aí a situação vai escalonando e vira, de fato, uma doença. Né? Olha só, você aí de casa que está acompanhando o Fala Espírito Santo, já está assim, já de comentários, a gente vai abrir espaço agora para ler, e aí eu quero saber, o Latino mandou o filho, que é usuário de drogas, dependente químico, colocou o menino para fora de casa. Você teria essa coragem? Chegasse ao ponto, no caso ali do filho dele, né, que chegou a violentar a mãe, que chegou a agredir também a madrasta. Você teria essa atitude? Manda pra gente o seu comentário. Tá aqui o nosso WhatsApp, ó, 99942-2478. A gente vai abrir espaço já para alguns comentários. Se a gente dizer, boa tarde, Roberta. Minha namorada tem um filho usuário e sofre muito com isso. Eu tentei ajudar, mas é quase impossível salvar desse maldito vício.
Tem outro comentário também, é muito difícil lidar com isso. Eu perdi meus 3 irmãos para as drogas. A gente tentou ajudar de várias formas. Passamos por várias situações, mas infelizmente os 3 tiveram o mesmo destino por causa das malditas drogas. Imagina como é que fica o coração dessa mãe, hein? Isso aqui é uma irmã contando, imagina uma mãe. Boa tarde, meu filho é usuário de drogas. Eu fui orientada a entrar com medida protetiva contra ele. Nós, mães, sofremos muito com o filho usuário. Hoje ele retornou para casa depois de passar 7 meses fora de casa, mas mesmo assim a realidade não é fácil. Meu filho hoje completou 20 anos, é jovem, educado, porém o vício não... O vício, né, faz a gente como mãe sofrer ao redor, sofremos juntos, é muito triste. Tem outro relato, meu nome é Rosana, eu sou de Jacaraípe, meu esposo era dependente químico, esteve internado, mas infelizmente nada adiantou. Muitas vezes ficamos em risco e muito sofrimento. E ele foi assassinado. Dona Magnólia, como é que foi quando a senhora tomou essa decisão? Falou assim, olha, preciso que você saia de casa. Quando ele começou a sair e voltar só às vezes de manhã. Ele saía à tarde, eu saía para trabalhar, ele saía à tarde. Quando ele voltava, já voltava ruim, já no outro dia. Já drogado, bêbado, e ele não tinha, assim, noção de nada. Às vezes, 1h da manhã, eu levantava, barulho na cozinha, eu levantava, tá ele lá, fazendo bagunça. E bagunçava tudo, fritava carne, fazia farofa, conversava com ele, não adiantou. Não adiantou. Falei, André, sinto muito, porque eu já tenho o meu filho, que agora é meu filho, que é o filho dele, que eu crio desde pequenininho, né? Inclusive foi jogado fora por drogas dele e da mãe. Eu peguei já no conselho tutelar. Graças a Deus hoje está comigo, está bem. Está com 5 anos agora. Então eu falei com ele, não tem como eu criar o Luiz Gustavo com você assim, né? Para salvar o seu neto, você precisou fazer isso com o seu filho. Eu falei, ou você escolhe. Que o Luiz Gustavo já estava ficando com medo de chegar perto dele, pela forma que ele estava. Aí eu falei, você escolhe, ou você melhora, vai internar, ou você sai de casa. E ele saiu? Ele saiu. Hoje ele está onde? Hoje ele está na Bahia, mas os parentes lá também não conseguem mais ajudar, ninguém mais... Eles tentam, não conseguem. A minha filha, que é mais velha, é um exemplo, graças a Deus, que está cuidando. Estava, até semana passada. Porque semana passada ele fumou, pegou minha neta de 12 anos. Quase matou minha neta. Ou seja, coloca a família em risco. A psicóloga falou comigo assim, que não tem mais, não é mais a pessoa, é a droga e o álcool, né? A abstinência de usar a droga ali, então fala mais alto. O que a gente tentar fazer e ele não quiser, não adianta. Ele e como mãe, não como avó agora, né? Que a gente sentiu muito a sua preocupação também com o seu neto. E como mãe, como é que ficou o seu coração em precisar tomar essa decisão? Sinceramente, Roberta, eu não senti muito, porque ele já tem 28 anos. Ele, desde 16 anos que a gente vem tentando. Não são poucos anos, né? E não quer. Então, assim, a gente abre mão, não tem como fazer mais nada. É ele e Deus. Se ele falar assim, eu quero ajuda, a família toda acolhe. Mas chega uma hora que é isso, doutora Natália, porque às vezes a gente vê tantos pais, tantas mães, sabe, interditando a própria vida, parando de viver para viver em função dessa pessoa. Tudo que essa pessoa faz ou deixa de fazer, o pai e a mãe estão ali tentando blindar, às vezes abandona trabalho, às vezes abandona neto para proteger, para tentar cuidar desse filho. Mas chega uma hora que é preciso tomar essa atitude. Que momento é esse? Então, eu acho que dentro dessa questão familiar existe um termo que a gente chama na dependência química, que é a codependência. Né? Esses familiares, eles começam a adoecer em torno daquele indivíduo que está ali, né, no adoecimento, nessa questão da dependência química. E isso é muito triste, né? Porque às vezes chega num limite onde a pessoa realmente precisa se afastar para não adoecer mais ainda. Agora, uma questão muito importante na dependência química é que a pessoa precisa querer. É algo que eu falo, né? Já trabalhei muitos anos com dependência química. Não adianta a família, o filho, não adianta, né, a comunidade inteira querer que aquele indivíduo ele pare
de usar a substância se ele não quiser. E aí, quando a gente pega um indivíduo que está adoecido, que está em crise, que está em uso constante da substância, muitas vezes a gente precisa lançar a mão de uma internação, porque é o período onde ele vai tirar ali o uso daquela substância, né, vai desintoxicar, e ele vai criar novamente uma consciência, porque nesse momento que ele está em crise, em uso contínuo da substância, ele não tem crítica de morbidade, que a gente chama, ele não tem crítica do adoecimento. Mas, a partir do momento que ele sai desse uso, que muitas vezes só é possível, né, por meio de uma internação, ele começa realmente a ter consciência das perdas que teve, perdas familiares, perdas de emprego, perdas, às vezes, né, de questões físicas mesmo, pegou doença, teve, às vezes, perdeu o dente, enfim. Ele começa a ter ali, realmente, concretizar tudo que ele perdeu, e, a partir desse momento, ele torna-se capaz de decidir se ele quer, de fato, seguir um tratamento ou não. E, quando ele não quer, infelizmente, essa situação se repete, né, e muitas vezes acaba em morte, ou acaba, né, com um familiar morto, porque, às vezes, a pessoa que está perto adoece, entendeu? Então, enfim, no final das contas, o tratamento de dependência química, a pessoa ela tem que querer parar. Sem isso, é muito pouco provável que essa situação mude. Que foi o caso aqui, ó, da Juliana, que ela mandou um comentário pra gente. Ela diz: boa tarde, Roberto, me chamo Juliana, eu fui usuária de droga, né, do crack, fui moradora de rua e hoje estou liberta, graças a Deus. Ô, Juliana, eu quero um dia também te receber aqui no Fale Espírito Santo, tá bom? A gente em breve vai entrar em contato com você também para você contar a sua história. Agora, tem um detalhe nisso tudo que a gente está aqui repercutindo. O filho do Latino, ele se defendeu das acusações do pai, dizendo que o Latino nunca foi um bom exemplo. Aí ele chegou a postar até um vídeo, tá vendo aí? Ele postou o filho postou um vídeo do pai, né, do Latino, fumando maconha. E disse, inclusive, que ele teria sido levado por ele para o mundo das drogas. O que isso faz a gente refletir? Que também não adianta você cobrar do seu filho se você está dando aquele exemplo errado, diferente da dona Magnólia. Isso nunca existiu na sua casa, dona Magnólia? Graças a Deus, não. Meu marido nunca fumou, que inclusive não é o pai dele morreu, ele era pequeno, né? Eu nunca fumei. Então, assim, a gente não é de rua, de estar em lugar nenhum, sabe, assim, de bares, desses lugares. Eu nunca fui, meu marido também não. Então, a gente é bem tranquilo nisso aí. Não sei, desandou, assim, é o único da família que desandou, o único. Num momento como esse, muitas mães, muitos pais acabam se perguntando, onde foi que eu errei? Né? O que eu fiz? Mas, na verdade, essa é uma pergunta que a mãe precisa tirar esse fardo dela. Você se perguntou isso muitas vezes? Até porque a gente está ouvindo falar aqui, a senhora trazendo esse depoimento, que nunca teve esse tipo de coisa na sua casa, né? E minha família, por parte de pai e mãe, são evangélicos, entendeu? São todos evangélicos. Qual é a resposta, doutora, para quem se pergunta onde foi que eu errei? Bom, é muito complexo, né? Porque, às vezes, existe um erro de fato, né? Mas, assim, essa questão da dependência química tem uma questão genética, então é importante investigar na família, às vezes em outras gerações ali, se existe essa herança. E hoje já está muito atento às crianças e adolescentes, né? Infelizmente, o consumo de substâncias, principalmente da maconha, tem aumentado de forma exorbitante nessa população. A maconha é, muitas vezes, a porta de entrada para o uso de outras substâncias. A bebida alcoólica também tem crescido muito nesse meio. Então, assim, realmente estar atento a esse comportamento, né? Falar para os filhos dos prejuízos que podem acontecer, né? Colocar ali, orientar, e muitas vezes, caso você observe que seu filho está tendo algum tipo de comportamento disruptivo, algum tipo de alteração, é levar um psicólogo. Esse profissional, ele está habilitado a entender o que está acontecendo com seu filho, para poder te auxiliar, para poder te falar o que essa criança, esse adolescente está fazendo, que pode ser prejudicial, de forma que você consiga contornar antes que isso vire um grande problema. Tem uma mãe aqui que precisou tomar a mesma postura da dona Magnólia. Estou nessa luta com meu filho de 34 anos, eu decidi desistir dele e viver a minha vida. A gente sabe que não é uma decisão fácil. Nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de tomar essa decisão, mas se colocar, né, todos em risco, às vezes é o que tem para ser feito. E detalhe, Roberta, que a gente não dorme. Quando eles estão em casa, a gente fica acordado, porque a gente fica pensando o que é que ele vai fazer, o que é que pode fazer.
entende? No tempo que ele esteve em casa, eu dormia pouquíssimo. Olha, que bom que a senhora teve coragem, né, depois de tantas tentativas, tantas investidas para salvar o seu filho, mas infelizmente até agora ele ainda não topou ajuda, mas a esperança também é a última que morre, né? A gente sabe como é que é o coração, principalmente de mãe. Sim. Obrigada, viu, dona Magnólia, pela sua participação com a gente. Volte sempre aqui, tá? Doutora Natália também, muito obrigada pela sua grande contribuição com esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. Vamos seguindo aqui, o assunto agora é sobre uma explosão em uma fábrica de pólvoras. E, gente, isso assustou moradores da zona rural lá de São Mateus. Vitória Kiangala, minha amiga, o que aconteceu? Boa tarde.